Isso aqui é ministério, terceira parte e última. Finalmente, hoje eu consigo encerrar a exposição das 28 características que Paulo falou do seu próprio ministério e que nós, por extensão, estamos tentando aproveitar para a nossa própria vida. Então vamos a 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 6. Eu vou ler desde o 4, para ler todo o contexto das 28 características, e ficamos só com 2, já expomos 26, embora muito rapidamente. Então diz assim, 2 Coríntios 6, de 4 em diante: pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Pronto, agora hoje vamos expor essas duas últimas. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Vamos orar. Abençoa-nos, Senhor Deus, no que vamos expor, dentro destas duas últimas características que Paulo fala de um apóstolo, em primeiro lugar, como ele era, mas facilmente extensivo a todo aquele que é discípulo do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, então, com a Tua palavra sendo exposta. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e agradecemos pelos resultados. Amém. Desde o versículo 8, ele vinha falando de contrastes. Por honra e desonra, infame e boa fama, enganadores e sendo verdadeiros, desconhecidos e bem conhecidos. Aí lá no 10, entristecidos, mas sempre alegres. O contrário. Um recurso excelente para despertar a atenção do leitor, do ouvinte, porque dá uma ideia de contradição. Como eu comentei claramente nessa última questão aqui, do entristecido, mas sempre alegre, até perguntando, Paulo, você quer brincar conosco de palavras? Como é que a pessoa pode estar triste e alegre ao mesmo tempo? E já comentamos isto. Então, de propósito, ele fica lançando mão desses contrastes aqui, desses opostos. E, por fim, os dois últimos, pobres, mas enriquecendo a muitos. É muito importante notar que aqui não é uma defesa à pobreza. Alguns acham de uma maneira um pouco, alguns da religião, da chamada grande religião cristã, fazem quase uma apologia da pobreza, como se pobreza fosse uma virtude, como se fosse algo a ser procurado, um objetivo de vida. Alguns fazem voto de pobreza em algumas religiões cristãs, como se fosse realmente algo importante para um desempenho melhor da vida cristã. As Escrituras não confirmam esta ideia. A Bíblia nunca faz da pobreza uma virtude em si. É um assunto delicado. Cristo disse que sempre haveria pobres na terra, e deve-se ter cuidado quando se trata deste assunto, para não dar a ideia de esmagar, ou de humilhar, ou coisa assim. Por outro lado, quando pregamos as Escrituras,
pregamos as Escrituras. E a pobreza pela Bíblia pode até ser consequência de preguiça, de irresponsabilidade, etc. Pode ser. Absolutamente não é uma declaração geral das Escrituras, nem uma acusação a quem pertence a essa classe econômica ou alguém que pode se caracterizar como um pobre, como o próprio Paulo se caracterizou, pobre. Provérbios 10 e 4. Esta ideia de que o que eu vou ler aqui é muito bom para contrabalançar a ideia de que a pobreza é algo recomendável ou deve ser visto como vítima, alguém que é assim, ou que deve ser considerado diferente. Provérbios 10 e 4. O que trabalha com mão remissa é encolhida. A ideia aqui é encolhida, contraída. O que trabalha com mão remissa empobrece. Aqui uma consequência de uma pobreza por causa de falta de trabalho. Mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Passe a página um pouco, capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem. Ou seja, torna-se ou continua pobre. Mas a alma dos diligentes se farta. Notando o perigo, então, de associar pobreza com falta de trabalho. E Paulo vai aqui bem fundo, em 2 Tessalonicenses 3 e 10, ele usa aqui até uma ironia. 2 Tessalonicenses 3 e 10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ora, como é que alguém pode obedecer esta ordem? Me explique. Não dá, porque vai morrer. Vai morrer. Então a ironia está aí. Você não quer trabalhar? Então não coma. Mas não dá para comer, seu apóstolo. Então trabalhe. Mas eu não quero trabalhar, então não coma. Claro que isso é uma crítica dura a pessoas que não querem trabalhar e ficam às custas, vivendo às custas dos outros, e usam essa sua falta de vontade de trabalhar e a consequente pobreza como uma desgraça na sua vida, como uma situação que precisa de misericórdia, e abusam de uma situação que, quando ela é uma circunstância realmente de vida, mesmo quando há trabalho e tudo, claro, e a Bíblia fala muito na ajuda aos pobres e tudo isso, mas nunca servindo como um assunto de abuso, por parte de alguns, há governos inclusive que compreendem mal esta questão e dão certos incentivos que muitos acham exagerados, a ponto de quase que estimular a falta de trabalho, como consequência a pobreza, uma coisa alimentando a outra. Então é isto que eu quero colocar. Mas se por um lado a pobreza não é uma virtude em si, que não é, por outro, não é algo constrangedor, vergonhoso, e que alguém deve se sentir encabulado por isto. Ao contrário, inclusive o próprio apóstolo diz: sou pobre, eu sou pobre. Tiago fala na dignidade da pobreza. Tiago capítulo 1, versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Bonito isto. É a classe mais escolhida por Deus para a salvação. 1 Coríntios 1,
versículo 26, diz assim, 1 Coríntios 1, 26, irmãos, reparai na vossa vocação, ou chamada, mesma coisa, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu, elegeu, selecionou as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu, de novo a palavra, as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu, terceira vez, escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Curioso isto. Deus escolheu mais pobres do que ricos. Lucas 6 e 20. Então vejam o equilíbrio das Escrituras, quando trata do assunto pobreza. É algo que pode ter muita dignidade e pode ser algo vergonhoso no caso de não haver trabalho para dignificar aquela pobreza, mesmo que aquele trabalho não resulte numa situação de muito progresso material e coisa desse tipo. Mas pelo menos há trabalho, há responsabilidade, há seriedade. Isso as Escrituras esperam de um pobre. Que aliás esperam de um rico também, mas estou falando do pobre agora. Então, Lucas 6 e 20, o Senhor Jesus Cristo disse, 20, o Sermão do Monte, então olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aqui é uma afirmação forte. Agora em Mateus diz, bem-aventurado os pobres de espírito, aí é fácil explicar, porque aqui não era a pobreza material que Jesus estava abençoando, colocando uma bem-aventurança sobre, mas uma pobreza de espírito, ou seja, o contrário de arrogância, de orgulho, alguém humilde e tal. Aí vem Lucas e tira a expressão de espírito e deixou só pobre mesmo, bem-aventurados vós os pobres. Agora, isso aqui não é uma conclamação do Senhor Jesus Cristo, uma afirmação geral dizendo que todo pobre vai para o reino de Deus, mas ele disse isso aqui, observem, bem-aventurado vós, os pobres. Ele se dirige a um grupo presente, um grupo feito em sua maioria por discípulos dele que estavam ali naquela ocasião. Então ele se dirigiu aos seus discípulos, ele se dirigiu para um grupo específico de pessoas, muitas das quais estavam lá para segui-lo, e a maioria era pobre, talvez a grande maioria. Então não é aqui uma afirmação geral, não. Porém, é claro que é uma afirmação fortíssima, que corrobora bem a ideia que já lemos, de que Deus escolheu as coisas fracas para humilhar as fortes, e coisas assim. O fato é que Paulo se qualifica de pobre e não mostra um pingo de desconforto com isto. Ao contrário, de uma maneira muito ousada, ele diz que enriquece a muitos. Rapidamente ele passa da pobreza, de uma situação, vamos dizer, humilde, dizer que é pobre, e dizer que enriquece a muitos. Mas enriquecer como? Se ele não tem nem para si próprio. Ah, pastor, é claro que esse enriquecer aqui é espiritual. Ele não pode ser pobre e enriquecer materialmente muitos. Então é claro que, quando ele diz que enriquece a muitos, ele está falando em termos espirituais. Concordo plenamente. Mas tem um ponto aqui que eu quero tratar com vocês. Porque nós só pensamos em riqueza no sentido espiritual, em passagens assim, que obviamente se referem a esse tipo de riqueza, no caso espiritual. Porque que para pensar em riqueza espiritual, tem que dizer o nome, definir, qualificar espiritual. Porque que quando se fala em riqueza, só isso, riqueza, pensa logo em bens. Se a espiritual é até mais importante.
mais nobre do que material. É uma pena que seja assim, em que a riqueza material esteja muito mais na mente das pessoas, e nós crentes deveríamos ser exceção, mas infelizmente, pelo menos em grande maioria, não somos. Sempre a ideia: fulano é rico, fulano progrediu muito na vida. Não tem jeito. O pensamento vai para a parte material, dos bens, dos negócios, das coisas. E é uma pena, porque a riqueza material é muito inferior à espiritual. Eu vou fazer aqui só um passeio rápido. Vejam o que a Bíblia diz sobre riqueza material. Tiago 1, 10 e 11. Aliás, Tiago, especificamente, tinha uma bronca grande contra a riqueza. Tinha uma atitude muito forte. E o Espírito Santo, que se apossou dele enquanto ele escrevia o livro de Tiago, utilizou isto e colocou aí. Escreva aí, Tiago, isso aí, e o Espírito Santo o dirigiu para colocar o que ele colocou aqui. Então, não devemos enxergar apenas como uma posição forte pessoal de Tiago, mas na hora que ele escreve um pedaço da Bíblia, essa é a posição de Deus, que se utilizou da posição pessoal de Tiago, mas na hora que o Espírito Santo se aposta de Tiago para ele escrever isso aqui, tem a chancela divina. Isso é o que Deus diz. Todas as Escrituras são assim, podemos aplicar a qualquer parte das Escrituras esse tipo de raciocínio. Então, Tiago 1, 10 e 11, vou ler o 9 que já li, mas o contexto: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Já é um pouco chocante aqui, porque geralmente o rico é o que tem o papel de mais destaque, todo mundo olha para ele, e bajula e coisa assim, e ele já vem aqui, já passando aqui uma qualificação forte. O rico na sua insignificância, porque ele passará como uma flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, falando aqui para os ricos. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Um parênteses interessante, que Tiago não abre exceção, quase como dando a entender que isso é uma coisa de todo rico. Não é uma característica da classe rica, sempre foi assim, mas é evidente que há exceções. A Bíblia fala de pessoas, homens de Deus, ricos. Abraão foi um homem rico, escolhido por Deus, para através dele iniciar o povo judeu. Zé de Arimateia foi um homem muito rico, que deu o túmulo para Jesus. Então a Bíblia fala de pessoas, até de conversão de pessoas ricas, como no caso de Zaqueu. Então a riqueza não é impedimento para alguém se tornar cristão e para servir a Deus, até com as suas riquezas e tudo mais, mas é uma característica mundial, é da raça humana, essa característica que o rico leva, ou a classe rica leva. Isso não tem como deixar de ser. Capítulo 5, versículo 1 em diante: atendei agora, ricos. Tiago se dirige diretamente aos ricos, de novo, terceira vez que Tiago fala disto. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça, e o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. É horripilante a passagem. Tesouros acumulastes nos últimos dias, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando,
e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Passagem forte, muito forte. Tem várias, eu vou ler só mais uma. Mateus 19, 23 e 24. Mateus 19, 23 e 24. Diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Quer dizer, qual rico que pode ser salvo? Claro, dentro do contexto. Jesus, fitando neles o olhar, disse: Isso é impossível aos homens, de fato, completamente impossível. Se ele não tivesse explicado isso para nós iríamos pensar que não iria haver um rico no céu, porque é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha, então não vai. Mas ele disse: Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então Deus haverá de miraculosamente levar alguns ricos para o céu. Por que eu estou dizendo isto? Para tentar mexer com vocês um pouco, crentes, no sentido de se desacostumarem a associar a ideia de riqueza, de fartura, de abundância, deixar de associar isso com coisas da terra, porque o rico entra numa situação complicadíssima, que se angustiam, a palavra já disse, e tem várias que eu estou deixando de ler aqui, sofrem demais, e a tendência é abusar dos outros, explorar os outros, se sentir extremamente vaidoso, arrogante, e muitas outras coisas, além de uma salvação complicadíssima, em que Deus tem que interferir de uma maneira até, parece que especial, porque é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. Então, o alvo de riqueza, que é o alvo, talvez, de grande parte da humanidade, independente até de religião e de lugar onde mora e tudo, mas de melhorar e de ganhar dinheiro. Melhorar não é nem o que eu quero falar, mas de ganhar dinheiro e ganhar mais, e ficar rico de alguma forma, é um alvo muito, muito pobre aos olhos da Bíblia. Então, deveria ser uma palavra, riqueza, que uma vez pensada em termos materiais, devia causar quase repulsa, ou no mínimo, cuidado, isso é problemático. Isso é problemático. Mas é muitas vezes o contrário. Quantas vezes o jovem vai dormir e pensa assim: se eu tirasse na loteria, se eu descobrisse que tinha um tio ricão, que eu não sabia nem quem era, e me deixou 5 milhões de dólares, euros, para melhorar ainda mais ainda. Se bem que está perto o euro do dólar. Aí fica pensando. E eu falei jovens, para poder ser condescendente um pouquinho com os adultos, que também ficam com essas criancices. Se eu fosse rico, muito rico, o que eu faria? Como minha vida ia ser diferente. Ia, muito pior. Provavelmente, muito mais complicada, mais complexa. Certamente ia ter muito mais carro, muito mais casa bonita, muito mais luxo, isso aí não se fala, óbvio. Mas pensar que a vida é composta disso, e que isso é que traz mesmo a alegria, eu estou querendo desfazer isto, porque a Bíblia desfaz. Por outro lado, vejam o que a Bíblia diz da riqueza espiritual. A nobreza que a Bíblia, Deus, concede à riqueza espiritual. Mateus 6, 19 a 21. Por que nós somos tão invertidos? A hora que nós
sejamos invertidos antes de Cristo, tudo bem, compreende, mas depois de conhecer o Evangelho, ainda continuamos com muitos padrões e com muitos pensamentos do mundo. E a Bíblia falando, e nós parece que estamos surdos. Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha a diferença de padrão, como Jesus via um tipo de riqueza, a material, e a outra espiritual. Segundo aos Coríntios 4 e 7, já passei por esse capítulo aqui em 2 Coríntios, mas vale a pena relembrar. 2 Coríntios 4 e 7. Temos, porém, esse o quê? Tesouro, o assunto é riqueza, não é? Temos esse tesouro. Opa, cadê? Quantos milhões? É barra de ouro? É diamante? O que é? Cadê? Tesouro, onde é? Cadê? Não, calma. Calma, esse tesouro aqui não é o que você está pensando, não. Relaxa. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vaso de barro é o nosso corpo fraco, cheio de defeitos, cheio de dores e coisas assim. E esse tesouro o que é? Versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O tesouro é o conhecimento que nós temos de Deus e que Deus colocou em nós, nos iluminou, para nós olharmos para a face de Cristo e vermos Deus. E esse tesouro convive ou está colocado em vasos de barro. Nós, crentes, temos esse tesouro em nós, de conhecer Cristo como Deus, e conhecer as coisas de Deus que Ele nos revela, e essa coisa tão sublime que nós recebemos de Deus, esse tesouro está colocado em nossos corpos doentios, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas tesouro, você tem um tesouro, que é o conhecimento de Deus, ou de uma maneira mais particular, de olhar para Cristo e ver Deus como de fato Ele é. Já tinha pensado nisso, nesse tesouro? Efésios 3 e 16. Efésios 3 e 16. Vamos ler o 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Vocês querem riqueza transferida de Deus para você? Peça ao Espírito Santo que Ele lhe revista cada vez mais do poder do Espírito Santo, porque um Deus riquíssimo pode lhe dar isto, e é esse tipo de riqueza que Ele quer transferir. Mas nós só pensamos na riqueza e que Deus seria bom se nos transferisse, que era mais dinheiro, mais bens, mais condições materiais, que Ele é o dono de tudo, Ele pode me conceder, está certo, Ele pode lhe conceder mesmo os seus bens materiais, etc. Mas não pense que a riqueza que Deus tem para lhe dar, o aspecto mais nobre da riqueza que Deus tem para lhe dar, se constitui em matéria daqui, não. Senhor, eu quero ser rico.
rico. De quê, meu filho? Você quer ser rico? De poder do Espírito Santo. 1 Timóteo 6,18. Será que muitos crentes oram assim, hein? 1 Timóteo 6,18. Leia o 17 também. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona. Como? Ricamente. Olha o trocadilho que Paulo faz. Exorta aos ricos do presente século, aí vai, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente. Essa é que é a riqueza que os ricos deveriam valorizar, riqueza que vem de Deus, para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Isso é riqueza espiritual. Tiago 2:5, já lemos bastante Tiago hoje, mas aqui ele fala, Tiago 2:5. De um outro tipo de riqueza. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, aquela ideia que já coloquei, que Cristo tocou nesse assunto no Sermão do Monte. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Seria interessante, acho que é um pensamento um pouco grosseiro talvez, mas se Deus pensasse, você abriria quanto, mão de quanto do que você tem para ter mais fé? Ele dá uma fé mais pura, mais forte. Uma fé que ele faça, como eu coloquei de manhã, ficar mais firmes nas tentações. Uma fé que ele faça ter mais prazer nas coisas espirituais. Uma fé que ele faz chegar mais perto do Senhor Jesus Cristo e ansiar pela presença de Cristo. Você abriria mão de quanto você tem? Metade? 30%? Seria interessante. Claro que Deus nunca faria isto, nem que comprar a fé de ninguém. O vender fé a dinheiro, mas seria interessante, porque aqui Tiago diz riqueza de fé. Muito bem, são palavras que formam um contraste muito grande, juntas, um contraste com as palavras que a Bíblia fala da riqueza material. É um contraste enorme. Palavras positivas, agradáveis, de coisas valiosas que deveriam nos dar água na boca para possuirmos boas obras, generosidade, fé, iluminação de Deus, poder no Espírito Santo. Quando avaliar o seu patrimônio pessoal, pense em primeiro lugar no espiritual. Esse não vai para a declaração de imposto de renda, que muitos ainda têm que fazer em abril, inclusive eu. Esse não vai para o imposto de renda, mas com certeza está na sua relação de renda ou de bens celestial. Acostume-se a associar a palavra riqueza a esse tipo de riqueza espiritual, não há outra. Voltando então para o nosso texto, uma lição que nós tiramos quando Paulo diz pobres, mas enriquecendo a muitos, uma lição clara é: para ajudar espiritualmente alguém, você não precisa de dinheiro. Pobres materialmente, como já explicamos, mas enriquecendo espiritualmente a muitos. Então você não precisa de dinheiro para ajudar espiritualmente alguém. Aliás, você pode enriquecer espiritualmente alguém
totalmente à parte do seu dinheiro, do que você tem. É uma ideia fantástica. Aliás, pelo que nós vimos quanto à questão da riqueza aqui, quanto mais dinheiro alguém tem, mais difícil será enriquecer espiritualmente a outros. Quanto mais dinheiro, mais difícil será enriquecer outros espiritualmente. Por quê? Porque geralmente o rico está tão preocupado em proteger o seu dinheiro e aumentar mais o seu dinheiro, que dificilmente ele vai ter tempo para cuidar da própria alma e da própria riqueza espiritual, quanto mais de enriquecer outros. A tendência é que o rico, materialmente falando, seja pobre espiritualmente, porque a riqueza consome muito do tempo dele, da energia dele, dos pensamentos dele. E aqui eu posso incluir até crentes nessa história. Eu tenho um amigo missionário, vocês conhecem bem, pastor Timóteo, que ele gosta de dizer assim: rapaz, dinheiro até é uma coisa até boa, mas dá um trabalho cuidar dele. E é porque ele é pobre também nesse sentido, não é nenhum milionário. Mas só em ser rico é quase uma indicação de que vai ter muito pouca cabeça, espírito, vontade, tempo de ficar rico espiritualmente. Então não vai conseguir enriquecer outros. E talvez aconteça o contrário do que Paulo disse. Ele disse assim: pobre, mas enriquecendo muitos. Talvez o rico diga assim: rico, mas empobrecendo a muitos espiritualmente. Infelizmente, eu tenho só dinheiro. Eu tenho só dinheiro. Outra coisa para dar: sabedoria advinda de tempo com Cristo, de oração, de dedicação, de trabalho, de tempo envolvido nas coisas de Deus, de tempo envolvido em ajudar as pessoas. Eu sou pobre, então eu só tenho dinheiro. Espero que você não esteja assim. Oh, inveja. É tudo que eu queria ter, era o tal do dinheiro. Que tristeza, que inversão. Que inversão, meu Deus. Seja como for, vamos continuar. E qualquer que seja seu recurso financeiro, fica a pergunta: você tem empobrecido ou enriquecido espiritualmente os outros, o próximo, os irmãos? Você tem empobrecido espiritualmente alguém com suas conversas, seus conceitos, suas ideias, seus pensamentos, seu materialismo, sua carnalidade, seu amor ao dinheiro, seu amor às coisas do mundo? Porque se você é assim, você vai empobrecer todo aquele que você chegar perto. Não tenha dúvida. Mas independente do seu dinheiro, você pode enriquecer os outros. Chegou perto de você, já sai ganhando. Já sai ganhando. Claro que Paulo estava nessa condição. Ou nem uma coisa nem a outra. Ah, pastor, eu não sei, eu não sou rico. Tem alguma coisinha, mas não sou rico. Eu acho que não se aplica muito a mim esse amor pelo dinheiro todo, e eu acho que não estou empobrecendo assim o irmão que eu chego perto espiritualmente. Não, acho que eu tenho minha vida cristã razoável. Ótimo, muito bem. E você tem enriquecido alguém? Não, também assim, né? Enriquecer alguém, eu não sou apóstolo Paulo, né? Então a desculpa já está aí no mundo, né? Não sou apóstolo Paulo, e precisa ser apóstolo Paulo para edificar o outro, enriquecer o outro. Quer dizer que você é nem uma coisa nem a outra, você nem empobrece nem enriquece o outro. Graças a Deus você não empobrece, já é alguma coisa, mas você se contenta em imaginar que você não está enriquecendo ninguém.
Que pobreza! E como é que de forma prática a gente pode enriquecer espiritualmente os outros? Eu vou correr um pouco aqui. Duas coisas eu vou dizer só: enchendo-se da palavra de Deus para transmitir a outros. Tem uma passagem aqui excelente para isso, Colossenses 3:16, porque espero que você saia daqui animado e dizer, pois eu vou agora mudar, pastor, eu vou ter como objetivo enriquecer espiritualmente outras pessoas. Nunca tinha pensado muito nesse negócio de enriquecer ou empobrecer outro espiritualmente, mas agora eu quero enriquecer mesmo. Ótimo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ler Colossenses 3:16. Habite. Como? Opa, a palavra de novo. Essa palavra está nos perseguindo hoje. Eu fui atrás dela, né? Habite ricamente. Você quer riqueza? Está aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Dinheiro não dá sabedoria, títulos não dá sabedoria, posições não dá sabedoria. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha, aqui tem duas maneiras de transmitir ao outro riqueza. Um é formalmente: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, essa palavra no grego é didasko, de onde vem didático, ligado ao ensino, ou ser professor, é um ensino mais formal. Então você enriquece alguém quando você está rico da palavra de Deus e você então transmite para outra pessoa, numa pregação, numa sala de aula, na igreja, num grupo de estudo em casa, você transmite como um professor. E a outra fala de informalidade, quando diz aqui, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Esse aconselhai-vos no grego é nutetel. Já ouviram falar, talvez alguns, do aconselhamento nutético? Aqueles que estudaram um pouquinho mais sobre essa questão de aconselhamento, uma das formas de aconselhamento que tem apostilas e livros e tal, é aconselhamento nutético. Essa palavra vem daí, que significa admoestar, advertir, exortar. E não é obrigado aí ser um aconselhamento formal, profissional, em conversas específicas. Pode e deve ser também em conversas informais, embora haja aquele conselheiro que vai ajudar uma pessoa, embora não pregando, não dando uma aula em si, mas vai aconselhar de uma maneira mais específica o irmão que está precisando de um conselho no casamento, na sua vida profissional, sei lá o que for. Mas eu quase digo assim, mais importante do que isto são as conversas informais. É o que é transmitido ao outro, a riqueza que é transmitido ao outro em conversas, em bate-papos, onde uma ideia saudável é transmitida naturalmente, e ali você vai enriquecendo. Não, assim não, você fez assim? Não, eu não faria isso não. Por quê? Por isso. Você está enriquecendo aquele outro. Não conversa, não bate-papo, tomando um cafezinho. Não obrigatoriamente um conselheiro profissional. Então você pode e deve enriquecer o outro, enchendo-se da palavra de Deus, enriquecendo-se da palavra de Deus para transmitir. E com o comportamento, eu não vou ler a passagem, tem várias passagens aqui que fala que as boas obras são notórias. Dorcas era uma pessoa, aquela que morreu depois ressuscitou, que as obras dela eram visíveis, eram notórias. Então tem algumas passagens aqui para mostrar que você enriquece outros com seu comportamento, além da sua palavra, formal ou informal, você enriquece o outro só se comportando, mesmo que não dê um pio, mas o seu comportamento enriquece outros. Voltando então, Paulo termina de modo belíssimo a lista das 28 características, quando ele diz, nada tendo, mas possuindo tudo. Nada tendo, ainda menos do que pobre, né? Porque o pobre ainda tem alguma coisa, é pouco, mas tem. Paulo agora zerou mesmo. Notaram? Ele baixou mais.
do que pobre. O pobre tem alguma coisa, pouco, mas tem. Nada tendo. Aqui é uma visão de Paulo, ele vai mais fundo aqui agora, e ele deixa de olhar apenas para as coisas materiais, e deixa claro que não tem nenhum interesse neste mundo, nada tendo, pronto. Agora, não quer dizer que ele não tivesse uma túnica, talvez tivesse, certamente tinha, mas não faria a menor questão se aquela roupa se perdesse, se rasgasse, tomassem dele, alguém ia dar outra, emprestar outra, Deus daria outra, através de alguém. E se alguém, ele fazia tendas, lembra? Se alguém um dia propôs trocar umas tendas com um bocado de roupa, por um bocado de roupa, e Paulo de repente se visse com um monte de roupa, mesma coisa também, ter uma túnica, ter 10 túnicas, ter 15 túnicas, e a túnica se essas túnicas que ele recebeu lá, essas roupas, se eram de grife, se não eram de grife, não tenho nada. Mas você tem, Paulo, está exagerando, você tem um bocado de tenda para vender, você tem isso, você tem aquilo, você mesmo disse que sabe o que é ter abundância, você não já disse? Você sabe o que é ter escassez, você sabe o que é ter abundância, então, mas você disse que nada tem. Eu estou falando de outra coisa agora, eu estou noutra esfera. Era assim que ele, com certeza, iria argumentar. Eu possuo tudo, eu não tenho nada, mas possuo tudo. Parece uma tremenda contradição dele, mas não é, porque quando ele diz que possui tudo, não é por direito próprio, mas é porque ele é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. É assim que ele possui tudo. Tudo foi criado por Cristo, para Cristo. Tudo é de Cristo, tudo. O herdeiro de um rico, ele pode não ser pessoalmente rico ainda, pode ser até pobre, se o pai segurar demais, ele é pobre, mas ele é potencialmente rico, porque tudo indica que ele se tornará rico um dia. Então o crente pode não ter nada diretamente dele, mas em Cristo ele tem tudo, e ele vai herdar tudo para ele, em Cristo. Então, quando Paulo diz, nada tenho, mesmo as que têm, é como se não tivesse, a prioridade é zero, ou quase zero. Eu digo quase porque ele tem que se vestir, tinha que comer, tinha alguma coisa, uma sandália, mas não tenho. Outra passagem diz que considerou isso tudo como refúgio, lembra? Eu não vou lá não agora. Eu quero só ler mais 3 passagens e encerrar. 1 Coríntios 3, 21 e 22, dentro desta ideia que nós temos tudo, que nós somos possuidores de tudo, e não possuindo nada. 1 Coríntios 3, 21 e 22, antes ele tinha dito que estava havendo uma briga lá entre os irmãos, porque eu fui batizado por Apolo, outro por Cefas, e estava havendo uma ciumeira lá de líderes e tal, e ele tinha dito isso lá atrás. Agora ele arremata, portanto, ninguém se glorie nos homens. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, não faça isso não, porque tudo é vosso. Tudo como, o apóstolo Paulo? Ele explica. Seja Paulo, ele próprio, né? Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Como? E vós de Cristo. Essa é a explicação. E Cristo de Deus. Tudo é vosso, porque vocês são herdeiros daquele que tem tudo. Então não é só um jogo de palavras que Paulo está usando. Ele não é só falar bonito, como muitas poesias falam e dizem pouco. Não é só uma verborreia. Não é.
de falar, bonito, lindo, chega arrepia, mas não quer dizer nada, você aperta e não sai nada. Não é não. É para valer. Ele diz, possuindo tudo, é para valer mesmo. Romanos 8:32. Diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, falando de Deus Pai, obviamente, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, ou com ele, hein? Com ele, com Cristo, todas as coisas? A resposta é sim. Essa é uma pergunta retórica. A resposta é claro. E 2 Coríntios 4:15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantes, as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Irmãos, isso aqui foi um passo além, que a gente não tem tempo para explicar. Aqui está dizendo mais do que nós possuímos todas as coisas. Ele está dizendo aqui que as coisas foram criadas por amor a nós, criadas, claro, para Cristo, tudo foi criado para Ele, por meio dEle. Sim, então, e nós? Mas nós estávamos atrelados a Ele, através da eleição, feita nos tempos eternos. E qual é o maior desejo que Cristo tinha nessa terra? Lembram? Qual é o maior desejo que Ele disse? A minha vontade é que aqueles que me deste estejam comigo para verem a minha glória. Então nós estamos juntinhos dele, recebendo com ele a herança, usufruindo a herança com ele. É muita riqueza e nós preocupados com a quantidade de túnicas. Esse é o tipo de riqueza, meus irmãos, que Paulo valorizava. Ser dono de coisas intangíveis, algumas até mesmo fora, eu diria a maior parte, fora da nossa própria imaginação, da nossa própria compreensão. Nós nem imaginamos. Explique para uma criança de 5 anos de idade que o pai dele é riquíssimo, que ele é herdeiro e vai ter muita coisa, bilhões e tal. Não vai entender. Nós não entendemos o tamanho da nossa riqueza. E nem Paulo entendia de uma maneira plena, claro, total, mas ele valorizava e vibrava com isso. Coisas espetaculares, abençoadas, agradáveis a Deus, todas pertencentes a Cristo. Eu encerro com uma pergunta ou uma observação. A diferença entre ser crente e não ser crente, dentro do contexto que nós colocamos. O não crente, ele avalia o que conseguiu na vida através de termos espirituais, em grande parte. Tudo bem, eu admito que alguns não são crentes, mas avaliam também o seu conceito como cidadão, o que transmitiu para os filhos e coisas assim, a educação, coisas boas, concordo, mas sempre na esfera deste mundo. Quem não tem Cristo avalia as coisas que conseguiu nesta vida, materialmente ou não, mas avaliam segundo padrões do mundo. O crente rompe esta barreira e penetra outra realidade, a das coisas espirituais, e é ali onde ele deve pensar o tempo todo. É ali onde ele vai investir, seguindo a ordem do Senhor Jesus Cristo, invista no céu. É ali onde está agora o seu tesouro, o seu coração. As coisas daqui perderam muito do seu valor, ficaram secundárias. Pastor, isso não acontece comigo, não. Vou ser franco, pois a sua vida cristã está extremamente pobre. Eu vou dizer de outra forma, você é profundamente pobre.
O senhor sabe o que eu possuo, nem me interessa. Mas se essas coisas que a gente fala, porque Paulo vivia assim, e nós devemos agir e pensar e viver assim, se isso não se aplica a você, ou a mim, estamos maus, espiritualmente falando. Duas perguntas, uma aos irmãos em Cristo e outra aos amigos, e eu encerro. Irmão, essa descrição tem a ver com a sua atual maneira de encarar a vida? Você tem, de fato, se desapegado cada vez mais das coisas daqui, e ao mesmo tempo sentindo-se dono de tudo em Cristo, desejando uma riqueza espiritual para enriquecer outros, independente do seu dinheiro? E amigo, arrependa-se dos seus pecados. Vá a Cristo e torne-se riquíssimo. Abandone essa baboseira, essa infantilidade de ser rico, de querer ser rico, de mirar a riqueza ou o poder aqui nesta terra. É só problemas que isso vai lhe trazer. Se você, sendo fiel a Deus, enriquecendo a você próprio, enriquecendo a muitos, Deus dando lhe ideia, inteligência, condição, saúde, para você progredir no que você tem, uma empresa ou coisa desse tipo, e você se tornar um homem rico, amém, graças a Deus. Há homens ricos fiéis, sim, mas são exceção da exceção, da exceção. Geralmente, o rico não tem tempo para as coisas do alto, mesmo sendo crente já em Jesus Cristo. Então, meu amigo, deixe isso de lado, esse alvo, esse plano, esse desejo intenso de quase só pensar nisto, e viva a sua vida dignamente no seu emprego, na sua empresa, pequena ou grande, não importa, mas preste mais atenção, muito mais atenção para as coisas do alto. Vá a Cristo, arrependido, pobre, dizendo: ó Senhor, bilionário, espiritualmente falando, materialmente também, porque tudo é dele, mas ele não está ligando, que ele vai destruir tudo que tem aqui. Anotou? Vai destruir tudo aqui. Senhor, me dá essa riqueza de alma. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo ajude a cada um a aplicá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.